Eu vou ler aqui o Salmo de número 1, o primeiro Salmo, e nós vamos expor esse Salmo nesta manhã. Nos diz assim, então, a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos como família da fé, adorando ao Senhor. E agora, Deus, eu oro para que o Senhor fale ao nosso coração, através da exposição da Escritura. E que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo é um salmo muito precioso. É um salmo de esperança, um salmo de promessa. Mas eu gostaria de olhar para esse salmo nessa manhã com uma lente interpretativa e talvez de uma maneira um tanto quanto diferente de ver o Salmo primeiro aqui na Escritura, o Salmo de número 1. Porque é uma maneira real em que o Salmo primeiro realmente resume as perspectivas de vida que estão presentes em cada um dos salmos, do Saltério. E eu quero olhar com você para este salmo, como que se ele fosse uma espécie de lente dada por Deus, sobre a qual nós olhamos o mundo que nós vivemos. E, portanto, olhar para a cultura, olhar para o momento histórico que nós vivemos, olhar para o mundo que nós vivemos, e perceber como que as coisas acontecem e se processam com base nesse salmo. E há uma maneira em que esse salmo é muito, muito moderno. Embora ele seja muito antigo. Porque ele fala tanto do poder das fraquezas da cultura, ele fala tanto do poder quanto das fraquezas da cultura que nós vivemos. Então, nesse salmo, nós temos aqui várias coisas, várias perspectivas, e eu quero trabalhar algumas delas aqui com você nesta manhã. E a primeira perspectiva que eu vejo aqui nesse salmo é que nós vivemos em um mundo moral. Nós vivemos num mundo moral. O salmo primeiro é um salmo que nos fala de um mundo que é um mundo moral. O que é isso? É um mundo onde tem certo e errado. É um mundo onde tem coisas boas e tem coisas ruins. É um mundo onde tem verdadeiro e é um mundo onde tem coisas falsas. Não é um mundo relativista, onde uma perspectiva é tão válida quanto a outra. E nós estamos vivendo nesse tempo, que você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, cada um tem a sua verdade, e cada um fala aquilo que pensa e pronto, e acabou. E nós temos que respeitar as visões de mundo de cada um. E nós vivemos nisso. Então, se você escolhe determinado comportamento, essa é a minha verdade. Se você vive de outro tipo de comportamento, esta é a verdade dele. Então, temos que respeitar todas as verdades. É interessante que a verdade de uma pessoa tem tanta legitimidade quanto a de outra. É o que dizem as pessoas nos nossos dias. Só que, quando nós olhamos para o Salmo primeiro, você só precisaria no Salmo primeiro, na Escritura, na Bíblia, para demolir esse relativismo dessa cultura que nós vivemos hoje em dia. Esse mundo relativista, realmente, queridos, não existe. Esse mundo que cada um tem a sua verdade, segundo a Escritura, ele não existe. Por quê? Porque este mundo que nós vivemos é um mundo moral. Este mundo é um mundo de certo e errado. E ele desce aos lugares
práticos de onde nós vivemos, das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Como as crianças estavam aqui, eu estava falando com eles, isso tem a ver com o que eu faço em casa. Quando o papai diz assim, não faça isso, não faça aquilo, a mamãe fala, não coloca isso ali, obedeça o papai, obedeça a mamãe. Tem certo e tem errado. Esse é o mundo que nós vivemos, e está ligado às coisas práticas que nós fazemos. Então, há uma maneira certa de usar a mentalidade de Deus, que Deus nos deu, e há uma maneira errada, pecaminosa. É isso que a Escritura nos mostra. Então, há uma maneira, por exemplo, correta de um marido, do esposo, tratar a sua esposa. E há uma maneira errada dele tratar a esposa. Há uma maneira correta de uma criança responder ao papai e à mamãe, e há uma maneira errada. Há uma maneira correta de usar o seu tempo, de usar a sua energia, e há uma maneira errada de fazer isso. Há uma maneira correta de administrar os recursos que você recebe de Deus, o seu tempo, a sua agenda, e uma maneira errada. E não há nenhum lugar em sua vida, não há nenhum lugar na sua vida que não seja moral. Há um chamado moral para todos nós, e não só para nós que somos crentes, para toda a humanidade, para todas as pessoas. Não há nada que viva em algum momento feliz de neutralidade. Não existe isso, querido. Deixa eu dizer uma coisa e deixar uma coisa bem clara para você. Não existe neutralidade no mundo que nós vivemos. Porque o mundo é um mundo moral. Esse mundo realmente não existe. E o Salmo 1 deixa isso muito claro. Mas há uma segunda coisa com a qual você se depara imediatamente no primeiro verso desse salmo, que ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Qual é a segunda perspectiva que esse salmo nos mostra? Nós vivemos no mundo moral, mas a segunda perspectiva é: você vive em um mundo de influência inevitável. Você está num mundo que você é influenciado. Você vive em um mundo onde todos os dias, de alguma maneira, de alguma forma, você está sendo aconselhado. Todo o tempo. Por tudo que você encontra nesse mundo, se move de maneira como se você, a partir de alguma maneira, de algum ponto de vista, algum tipo de visão de mundo, vai trazer uma perspectiva de vida para você, vai influenciar você, na maneira como você processa as coisas, na maneira como você enxerga as coisas, na maneira como você interpreta as coisas. Você será aconselhado e direcionado intencionalmente, todo o tempo. Ou seja, por exemplo, as notícias que você lê na internet, quem escreve aquilo acredita em alguma coisa. Tem uma visão de mundo, tem um ponto de vista. A pessoa que escreve o artigo do jornal, o editorial do jornal, ele tem uma perspectiva. A pessoa que escreve as matérias que serão lidas nos noticiários de TV, ela tem uma perspectiva. O músico que compõe uma letra tem uma perspectiva. Esses dias eu estava vendo um testemunho, né, do pastor Ademar de Campos. Até, se eu não me engano, ele estava lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e eu vi esse testemunho, ele falando como que aquela música, Amigo de Deus, foi composta. E ele fala que aquela música surgiu de um momento devocional. Ou seja, as coisas que você faz influenciam e direcionam você. Então, um músico que compõe uma canção, ele é influenciado por alguma coisa. O político que faz o que faz, ele tem uma perspectiva de vida. Ou seja, em todos os lugares que você vai, você será aconselhado sobre uma maneira de ver o mundo. O que você vê na internet, o que você lê, o que você assiste na televisão, os filmes que você assiste, tudo tem um direcionamento. E nós temos que estar cientes disso. Não pense que há neutralidade. Não há. Em tudo está embutido ali um conselho. Este é o caminho de pensar. Este é
o que você deveria desejar, isso é o que você deveria fazer, é o que muitas coisas direcionam você. Isso é inevitável, querido. E este mundo é um mundo de aconselhamento incessante. É como estar sentado ali num local onde as pessoas estão falando o tempo todo e você será influenciado por aquilo que as pessoas estão falando. E assim é viver nesse mundo, querido. Você está constantemente sendo bombardeado com as perspectivas de visões de vida, com o que as pessoas pensam, acham, e não há onde você possa ir neste mundo para escapar desse tipo de aconselhamento. Não há. Cada amigo que você tem, cada pessoa com quem você se relaciona, ela lhe dará um conselho que influenciará você ou não. Mas ele dará um conselho. E vai trazer o ponto de vista de uma visão de vida, de uma visão de mundo. Agora, aqui no Salmo 1, nós vemos que o Salmo 1 nos alerta para a influência sutil, mas progressiva desse conselho, nessas metáforas que ele faz aqui, de andar, ficar de pé, se deter e sentar. Aqui é uma imagem desse conselho começando a me influenciar, e eu fico mais confortável com esse conselho, e em pouco tempo, esse conselho é o lugar onde a minha mente, onde o meu coração será ali fisgado e engatilhado. O que nós temos que entender, queridos, é que nós estamos sob influência. Seja das coisas certas ou erradas. Porque esse mundo moral existe. E nós somos influenciados o tempo todo, na maneira como você pensa na educação dos seus filhos, na maneira como você pensa no seu trabalho, na maneira como você gere as suas finanças, na maneira como você se relaciona com as pessoas, você é influenciado por um ponto de vista e uma visão de mundo. O tempo todo. Isso, nós temos que entender que a palavra de Deus nos mostra a maneira correta de viver. A pergunta é, então, como é que nós viveremos? Sobre essa influência que é inevitável. E aí, nós vemos uma terceira perspectiva. Nós vivemos em um mundo onde as escolhas e o comportamento das pessoas estão enraizados em algum compromisso profundo com algum tipo de visão de mundo. Com algum tipo de visão de mundo. Então, é importante nós considerarmos o que a palavra de Deus nos diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, veja só, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Está na lei do Senhor. Há duas palavras que entregam o quão enraizados são os nossos compromissos, na maneira como nós enxergamos a vida. E aqui, nós vemos, por um lado, que você tem o escarnecedor. Palavrinha que eu falei aqui com as crianças. E escarnecer, veja bem o que é isso. Escarnecer não é uma palavra passiva. Escarnecer não é uma palavra neutra. Essa é uma pessoa que mantém uma visão de mundo, que enxerga as coisas de uma forma, esteja ela ciente ou não disso, e perceba isso. Às vezes as pessoas têm uma visão de mundo, mas acham que são neutras, mas não são. Não são. Alguma coisa capturou o seu coração, e por causa disso, quando ela ouve as verdades da existência de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus, da graça de Deus, da eternidade, o que essa pessoa faz? Ela zomba, ela escarnece dessas verdades. Ela zomba disso. Isso não está muito longe de qualquer coisa que ele pense que seja verdade. Então, quando você chegar para essa pessoa, que é um escarnecedor, ela tem uma visão de mundo, e ela vai escarnecer da verdade, quando você falar sobre a verdade absoluta. Por outro lado, qual é o coração do verdadeiro crente? Daquele que foi alcançado por Jesus e foi transformado. O coração do verdadeiro crente também não é passivo. O coração de um cristão verdadeiro, que ama o Senhor, ele ama a sua palavra, ele encontra, segundo o Salmo, prazer
nas verdades da Escritura Sagrada, encontra prazer nas verdades da graça de Deus, encontra conforto, consolo nessa verdade. E ele deseja conhecer mais e mais essa verdade. Ele deseja ser um estudante afinco desta verdade. Deseja não tanto dominá-la, mas ser dominado por essa verdade. Então, meus amados, nós temos que compreender algo muito importante. Não vivemos em um mundo onde temos pessoas não religiosas e outras que são religiosas. Nós vivemos sim num mundo de pessoas profundamente religiosas. Todas as pessoas, todo o ser humano que já pisou nessa terra é religioso. Ah, pastor, mas eu conheço gente que não quer saber de Deus, não quer saber nada das coisas do Senhor. Sabia que essa pessoa é um religioso? Sabe por quê? Porque todas as pessoas têm compromissos de fé profundos. A questão é, qual é o compromisso de fé dessas pessoas? No que eles acreditam. Que eles acreditam em alguma coisa, eles acreditam. Seja neles próprios. Mas eles acreditam. A questão é, eles têm uma base da revelação para esses compromissos? Eles se baseiam na palavra de Deus? E sabe, meus amados, há algumas pessoas que são religiosamente irreligiosas. São religiosamente não religiosos. Categoricamente religiosos, não religiosos. Mas há outras pessoas religiosamente religiosas. Mas o ponto é que esses compromissos, eles são profundos e são motivadores. Eles motivam cada um a fazer o que fazem. Talvez você possa dizer que esse salmo é um salmo do coração. Porque este salmo nos lembra, e ele lembra que todo o nosso comportamento, todas as nossas escolhas, elas estão enraizadas nos pensamentos e motivações do nosso coração. Então não tem nada que você faça, absolutamente nada que você faça, que é neutro. Se você trata bem as pessoas, é porque você foi motivado por algo. Se você tratar mal as pessoas, é porque você foi motivado por algo. E esse algo está onde? Está no nosso coração. Que é o que nos direciona. Então, o que pensamos, o que desejamos, o que ansiamos, formam a maneira como nós respondemos a cada uma das situações e circunstâncias. E assim, se você acha que não há Deus, e deseja viver então uma vida de prazer, de conforto próprio, então haverá um conjunto de comportamentos que serão decorrência e fluirão desse tipo de pensamento. Se você submeteu a sua mente à verdade de Deus e você encontra prazer na sua vontade, no seu caminho, esses desejos levarão você a viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Nós não somos as únicas pessoas que estão fazendo compromissos de fé, queridos. Todas as pessoas fazem compromissos de fé. Todo mundo vive, não de uma maneira religiosa organizada, mas de uma maneira cotidiana, com compromissos diariamente, com essa liturgia, com compromissos religiosos profundos que vão moldar a vida delas. E essas pessoas são motivadas e apaixonadas por aquilo que eles se comprometeram. E ninguém está, então, realmente passivo. Nós vivemos num mundo de pessoas religiosas. Certamente, não tão passivo quanto as pessoas acham que são. Elas são ativas nesse processo. E quando nós olhamos para isso e buscamos entender isso, queridos, e nós compreendemos essa verdade, isso traz luz para a maneira e para o caminho que nós vamos trilhar, para a maneira como nós vamos viver e o caminho que nós vamos trilhar na nossa caminhada. No nosso relacionamento conjugal, na relação com os filhos, na relação com os amigos e colegas de trabalho, com a nossa proposta de visão de mundo. Mas há uma quarta perspectiva que o Salmo nos mostra. Você vive em um mundo onde o comportamento das pessoas leva a consequências reais, aqui e agora.
Há consequências reais aqui e agora. Olha só o que diz os versos 3 e 4. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Verso 4. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas, capítulo 6, verso de número 7. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Percebe, queridos, que há uma relação aqui inescapável, que não tem como fugir, do semear, de lançar a semente, e do colher, nessa economia de Deus. E é crucialmente importante, meus irmãos, nós aceitarmos que as nossas palavras, que as nossas escolhas, que as nossas decisões, que o nosso comportamento importa. Importa. Isso importa, meus queridos. E sabe, como pastor, no ministério pastoral, aconselhando pessoas, eu já tive inúmeras experiências. Nesses quase 20 anos de ministério pastoral. E é interessante quando você vai aconselhar um casal. Quando você senta para aconselhar um casal. E um casal casado, né? E uma vez você vai perceber coisas preciosas. Eu sempre sei com aquilo que eu estou lidando, por quê? Porque quando o casal senta na minha frente, a maneira como eles sentam já me diz muita coisa. Já me diz muita coisa. É uma espécie de mensagem. Quando, por exemplo, o marido senta do ladinho da esposa e pega na mão da esposa. Ou quando senta a esposa num canto e o marido no outro. Ali já estão te dizendo um monte de coisa. Sem falar nada, já estão falando. Isso diz algo. E aí, eu escuto eles falarem um sobre o outro, e via de regra, um fala do outro, e o outro fala do outro, e começa aquele jogo para lá e para cá, para lá e para cá. E aí você começa a ver, às vezes, em alguns casos, a dor profunda, a desesperança, o cinismo, a amargura. E, invariavelmente, eu escuto a seguinte pergunta: pastor, como é que isso aconteceu conosco? É como se eu, entendendo por que as pessoas estão ali e fazendo uma leitura de todo aquele quadro, e eu não quero ser irreverente de forma nenhuma, mas é como se um casamento ruim fosse como uma névoa na qual você dirige. E aí a pessoa diz assim: como é que isso aconteceu? Veio essa névoa do nada. Né? Não sei se você já teve a experiência, recentemente eu fui viajar, nós descemos a serra indo ali para a praia, e aí veio uma névoa, e daqui a pouco a névoa se dissipou. É como se num casamento a névoa vem e vai embora. E eu tenho a consciência de que com a graça do Senhor Jesus, com a sabedoria do Espírito Santo, com a experiência pastoral, o que eu tenho para falar para esse casal, para dizer a esse casal, é fazê-los admitir que eles estão colhendo sementes daquilo que eles plantaram. Querido, você não pode violar repetidamente a vontade de Deus para o seu casamento e experimentar a bênção de Deus nesse relacionamento. Um marido que não ama a esposa como deveria amar, que não trabalha para que ela seja mais consagrada, santa, uma esposa que não respeita o marido, que não se submete a ele, que não vivem na plenitude do Espírito Santo para o seu casamento. E aí chega assim, do nada, e diz: como isso aconteceu? Como se fosse uma névoa vindo, que daqui a pouco se dissipa. Não, querido, isso é plantado. Sementes foram lançadas, sementes de mentira, de discórdia, de desconfiança, de amargura e de tanta coisa. E essas coisas vão crescendo.
Então você não pode agir como se esse relacionamento pertencesse a você. O nosso relacionamento conjugal pertence ao Senhor. Você não pode tratar uma pessoa da maneira que você quiser, sem consequências. E eu acredito, querido, que uma das mentiras mais poderosas do inimigo, sabe qual que é? Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença. Não tem problema. Não precisa pedir perdão, não. Amanhã ela melhora o humor. Amanhã ele vai te tratar diferente. Isso vai crescendo, querido. Ela sabe que você a ama. Ele sabe que você o ama. Só que isso não é o que a palavra de Deus e este salmo ensina. Ele diz que a pessoa que se deleita na lei de Deus, que encontra alegria em sua palavra, que medita nela para sua mente e coração, para que a sua mente e o seu coração sejam moldados pelas verdades da palavra, responderá à vida, a cada situação, a cada circunstância, de uma maneira que prosperará, diz o Salmo. Ou seja, ele está vivendo as raízes e colocando, como diz aqui, essa analogia que o Salmo faz, de uma árvore plantada junto à corrente de águas, ele coloca a sua alma, o seu coração debaixo da terra nutritiva, da sabedoria, da graça de Deus. E isso sempre, quando vivemos assim, produzirá, sabe o quê? Uma vida de bênção. Uma vida de bênção. E sabe, meus amados, nem sempre eu vou agir como se as minhas palavras e o meu comportamento tivessem consequências. Nem sempre você vai agir assim. Mas os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas afeições, as minhas palavras, as minhas atitudes, os meus comportamentos têm peso. E elas vão fazer diferença na nossa vida. Então as suas palavras, pensamentos e comportamentos têm consequências. Da mesma forma, os ímpios, eles não podem negar a existência de Deus. Não podem repudiar funcionalmente a palavra do Senhor, a lei do Senhor, sem ser, como o texto diz aqui, como palha. E essa imagem é surpreendente, queridos. Por quê? Porque do grão do trigo, que seria de alguma forma esmagado e depois colocado quase numa cesta nivelada, em um lugar onde há uma brisa e lançada ao ar, o que vai acontecer com a palha? A palha vai se dispersar, porque não vale nada. Mas os grãos do trigo vão cair de volta na cesta. Isso é um pouco assustador para nós, sabe por quê? Porque dependendo da maneira como nós vivemos, todos os nossos investimentos podem acabar como palha, sendo dispersados, sendo levados pela brisa, pelo vento. Mas uma coisa importante, queridos, e mais uma vez eu espero com graça, com amor pastoral, abrir esse salmo para aquelas pessoas que dizem, como que isso aconteceu? E falar para essas pessoas sobre a beleza de raízes funcionalmente afundadas, fincadas na água nutritiva da graça e da sabedoria do Senhor. E o perigo de viver como se eu fosse capaz de escrever a minha própria lei, a minha própria história e depender da minha própria força. Veja, meus amados, todo homem, os seres humanos, foram criados um para o outro. Eles foram criados para serem dependentes. Olha para a criação, para o relato da criação. Adão e Eva, imediatamente após serem criados, embora sejam pessoas perfeitas, naquele momento, sem pecado, vivendo num mundo perfeito, vivendo em perfeito relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia a se relacionar com eles. Deus imediatamente vem falar com eles, sabe por quê? Porque eles não são capazes de entender a vida por conta própria. Por isso que Deus vem se relacionar com eles. Por isso que Deus vem falar com eles.
E se isso é verdade para Adão e para Eva, naquele momento da criação, onde todas as coisas eram perfeitas e eles eram perfeitos, imagine para mim e para você depois da queda. A necessidade que nós temos da revelação de Deus, da instrução do Senhor, para entendermos a realidade no mundo que nós vivemos, nesse mundo quebrado e marcado pelo pecado. É isso que o Salmo 1 está nos dizendo. Mas o Salmo 1 não acabou ainda. E aqui está uma quinta observação e perspectiva desse Salmo. Você vive em um mundo que está marchando em direção ao destino. Versos 5 e 6. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus amados, nós vivemos em um mundo que tem um começo, mas terá um fim. Vivemos acreditando como crentes em Cristo Jesus na Escritura Sagrada. Nós cremos na eternidade. Nós cremos que haverá um momento de julgamento. E a Escritura é muito clara sobre isso. A Escritura diz coisas sobre as quais nós daremos conta diante de Deus. Nós prestaremos conta diante de Deus. Ela mostra que nós servimos a um Deus que é santo, que é justo, que é juiz sobre todas as coisas. E quando nós entendemos isso, isso muda radicalmente tudo o que você pensa sobre o aqui e agora. Porque você entende que um dia você prestará conta diante de Deus. Agora, se não houver a eternidade, se não existir a eternidade, se Deus não existir, se não houver julgamento, então o jogo é aberto. E qual é o jogo? Qual é o jogo que as pessoas querem nesse mundo? Obter o máximo de prazer, obter o máximo de conforto, obter o máximo de poder, obter o máximo de controle que você possa ter aqui e agora. Porque é tudo sobre o aqui e agora. Então acabou, pronto, já era, não tem problema. Só que a Escritura mostra para mim e para você que não é tudo sobre o aqui e agora, que há uma eternidade. E que nós um dia estaremos diante de um Deus santo. Então, existe um céu real. Existe um inferno real. E o nosso Deus é um Deus santo. E o mundo aí fora diz, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo sossegado. Talvez a única lei que eles querem é o seguinte, só não vai ficar bem se você me machucar. Se você começar a ferir aquilo que eu penso, a minha visão de mundo, aí a coisa vai ficar complicada para o seu lado. Mas se você não mexer comigo, eu não mexo com você, nós vamos seguindo e vamos deixando a vida me levar e a vida vai levando a gente. Como diz aí um filósofo contemporâneo, né? Mas não é isso que a Escritura diz. Nós vivemos num mundo que está caminhando para o seu destino. E um dia nós estaremos diante de Deus. Porque nós vivemos nesse mundo moral. E nós vamos prestar conta ao Senhor. E por último, você vive em um mundo habitado por um Deus de retidão e amor. Um Deus de retidão e amor. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aí talvez diante dessa realidade você diga, isso é difícil, porque eu sei que eu não posso chegar diante de Deus, e você entendendo a Escritura, entendendo a palavra, entendendo quem Deus é, você vai fazer a seguinte reflexão, eu não consigo chegar diante de Deus e dizer eu sou justo, porque eu não sou justo. Mas aí é importante compreender que este salmo foi escrito em uma época em que constantes sacrifícios eram feitos para quê? Para a expiação do pecado. O que aquele sistema sacrificial reconhecia? Ele reconhecia a pecaminosidade de cada pessoa, de cada ser humano. E devido ao pecado de cada homem, de cada ser humano, nós vemos a impossibilidade de encontrar aceitação com Deus com base na nossa própria justiça. Eu não posso ter aceitação
segundo a minha própria justiça. Então, aquele sistema sacrificial, cada vez que um sacrifício era realizado, apontava todos os dias, sacrifício após sacrifício, para a necessidade de um sacrifício final que iria satisfazer a ira de Deus. E nós vimos em Romanos que nós somos salvos da ira de Deus, de um Deus santo. Por isso João Batista, quando vê Jesus, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o Cordeiro de Deus é o sacrifício final. Cristo Jesus, ele veio a esse mundo. Por isso Deus enviou o seu Filho, o Salvador, o Rei Emanuel, Deus conosco, o Deus que está presente na nossa vida, o sacerdote, o Cordeiro perfeito de Deus. E ele viveu uma vida totalmente, completamente justa, por você e por mim. Ele enfrentou a morte com aquele cordeiro, ele enfrentou a tortura, a angústia, o peso, o sofrimento, a morte, como aquele cordeiro perfeito, por você e por mim. Ele venceu a morte, por você e por mim. Para que em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição, de maneira surpreendente, pudesse nos tornar justiça de Deus. Veja que maravilhoso isso, meu amado. Embora eu nunca possa alcançar a justiça por conta própria, a justiça de Cristo é creditada na minha conta, é imputada a nós. E eu fico diante de Deus agora, sem medo. Aceito por Ele. Sabendo que Ele é bom, sabendo que Ele nunca me deixou, sabendo que Ele está presente na nossa vida. Querido, graças a Deus por isso, louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus porque Ele nos aceita, porque Ele entregou Jesus Cristo no nosso lugar para morrer por nós como Cordeiro perfeito, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundante. Este salmo, ele clama pelo Cordeiro. Ele encontra a sua esperança em uma justiça que não é a justiça de sabedoria humana, na força humana, mas é justiça que só é encontrada na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Este Deus Santo conhece cada um dos seus. Cada um dos seus. E todos nós que fomos cobertos pelo sangue de Cristo, pela justiça de Cristo, nós seremos acolhidos na sua presença por toda a eternidade. E aí ele virá, e ele dirá para cada um de nós, venham benditos de meu Pai, porque eu os conheço. Nós quebrados, mancos, sujos, marcados pelo pecado, pela graça, seremos como Ele. Lavados, limpos, transformados, e habitaremos com Ele para todo o sempre. Por que esse salmo é importante, meus amados? Por que você e eu precisamos viver este salmo? Nós devemos estar cientes das suas perspectivas. E eu lhe pergunto, esse salmo influencia a sua vida? A maneira como você responde às situações e às circunstâncias e às atitudes que você tem no dia a dia. Existem maneiras em seu funcionamento diário, nas coisas que você faz lá na sua casa, no arrumar a casa, limpar a sua casa, lavar a louça, lavar a roupa, passar a roupa, ir trabalhar, pegar o seu carro, levar as crianças na escola, se relacionar com as pessoas que são vizinhos, no trabalho, onde quer que você esteja, na universidade, as suas amizades, no seu casamento, aqui no nosso bairro onde você está inserido. Existem maneiras que você vive em escolhas, decisões, de maneiras inconsistentes com essas perspectivas. Você é influenciado por essa palavra? Você é influenciado por esse salmo ou não? O Salmo 1 nos chama de volta a nos deleitarmos em Deus, enviando as nossas raízes, o nosso coração, para estar fincado profundamente no solo da sabedoria do Senhor e da generosidade da sua graça. Este salmo é importante para nós, queridos, porque quando nós estudamos esse salmo,
Ele renova o nosso chamado para nos envolvermos onde nós estamos inseridos. Meus amados, eu acredito que nós podemos dizer com humildade que essa cidade, que esse bairro, que está crescendo pela graça de Deus, precisa de pessoas que acreditem no mundo moral, que existe verdade e existe falsidade, que este mundo está marchando em direção ao seu destino, que há um Deus de retidão e amor, e que o que você acredita, o que você faz, vivendo na presença de Deus, fará diferença nesse mundo, fará diferença nesse bairro, fará diferença nessa cidade. Ah, pastor, mas nós somos uma igreja de bairro, uma igreja pequena. Não importa, querido. Onde Deus colocou você, Ele quer usá-lo. Ele quer usá-lo. Sabe, meus amados, não está tudo bem com as pessoas. A maneira como as pessoas estão vivendo não está bem, não estão boas as coisas. As pessoas viraram as costas para Deus. Elas estão repudiando tudo quanto elas foram criadas para fazer. E o cristianismo que nós vivemos hoje é um cristianismo que está longe da história da redenção. Um cristianismo que não se choca mais, que não se entristece mais, porque as pessoas estão vivendo como estão vivendo. E o que eu e você estamos fazendo, meus amados? O que nós estamos fazendo? Quantas pessoas ao nosso redor que não apenas não vivem para a glória de Deus e que nem reconhecem a sua existência. Isso deveria nos mover e nos motivar a procurar cada oportunidade que a gente possa ter e apresentar a essas pessoas a impressionante sabedoria da lei do Senhor e o conforto transformador da mensagem da sua graça. E a pergunta que eu faço para você, como é que você vai viver então? Como é que então nós viveremos diante de um mundo moral, onde existe certo e errado, onde existe pessoas que viraram as costas para Deus e que carecem da graça e da misericórdia do Senhor? O que é que você vai fazer? Aqui, na Vila Pompeia, onde Deus colocou você, com as pessoas que não conhecem a Cristo, o que você vai fazer? O que você vai fazer com a sua família? Com o seu esposo, com a sua esposa? Como é que você vai responder a cada situação e a cada circunstância? Como é que você vai responder a cada situação com os seus filhos? Naquilo que você acha que é certo ou pela sabedoria e pela graça do Senhor Jesus? Que o Senhor nos conduza, meus amados, a compreender a realidade da palavra do Senhor e que este salmo seja direcionador para a nossa vida, para que possamos compreender aquilo que Ele quer para nós e através de nós. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.